Boa tarde a todos, meu nome é Márcio Fontoura, eu sou médico, sou cirurgião plástico e sou o coordenador da unidade de tratamento de queimaduras da Santa Casa de São José dos Campos. Bem, hoje estamos aqui com a intenção de fazer a divulgação da campanha nacional de prevenção a queimaduras. O Dia Nacional de Prevenção de Queimaduras, ou o Dia Nacional da Luta contra Queimaduras, no dia 6 de junho, e ele ocorre por uma razão bem simples. O número de queimaduras no Brasil não está diminuindo, pelo contrário, tem até aumentado. Então, nossa intenção é divulgar, falar um pouco o que é uma queimadura e qual a classificação geral e, principalmente, quais são as atitudes, os cenários que nós encontramos em casa que podem ser perigosos para nós e principalmente para nossas crianças, para que possamos evitar situações de riscos, então, dessa forma, prevenir as queimaduras. Bem, então, nós temos uma unidade que está localizada dentro da Santa Casa de São José dos Campos, é como se fosse um hospital dentro de um hospital, e lá nós temos uma área física de 720 metros quadrados, temos 8 leitos, sendo deles 4 de UTI, e temos um número muito grande de atendimentos anualmente. No ano passado nós tivemos aí mais de 4.000 atendimentos, eles incluem curativos, cirurgias, sessões de fisioterapia. Então é uma unidade bastante ativa, somos a referência não só em São José dos Campos, mas também na região metropolitana do Vale. Então nós temos acompanhado pessoas que vêm tanto do litoral norte como das vizinhanças aqui da região serrana. Bem, a unidade, então, ela conta com uma equipe multiprofissional e nós temos, então, médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, temos fisioterapeuta, psicólogos, uma nutricionista e assistente social, para que a gente faça um atendimento adequado, já que o paciente queimado, e no caso, quando nós internamos, a maioria são chamados os pacientes com grandes queimaduras, são os grandes queimados, que têm mais de 20% de área corporal, no caso de adultos, e 10% de área corporal queimada na criança. Bem, é necessário essa equipe, isso demonstra a dificuldade que é tratar queimaduras graves, que elas são bastante complexas, costumam deixar sequelas bastante significativas da parte de movimento, por exemplo, alguém quando queima as mãos, queima a face também, então inclui a parte estética, a parte da autoestima da pessoa que fica alterada quando tem uma queimadura profunda. Aqui vocês podem ver, então, o corredor que dá acesso aos quartos da nossa unidade. Aqui a UTI, nós temos 4 leitos, então. Temos também um ambulatório, fazemos atendimentos para troca de curativos, e aqui uma cuba onde fazemos a lavagem dos ferimentos para dar continuidade ao tratamento. Bem, eu vou dar alguma noção do que são queimaduras, então, para vocês. E, de forma geral, a queimadura ela é uma lesão do tecido cutâneo, da pele, mas ela pode ser até mais profunda que isso. E pode ir normal, com frequência causada por calor, ou então agentes químicos, por exemplo, solventes, pode ser também por ácidos, por bases, ou então causados por eletricidade e também radiação, por exemplo, a radiação solar. Aqui nós temos o exemplo, então, do ácido sulfúrico, que é usado em algumas empresas. Temos também as queimaduras, chamadas queimaduras por contato. A gente pode ver, então, o ferro aquecido ao rubro, né, que é capaz de, com o contato, queimar onde for tocado nele. Bem, as queimaduras têm como algo bastante importante, que ela tem uma incidência e uma prevalência bastante alta no nosso meio. Há uma estimativa, porque os dados realmente oficiais fornecidos pelo SUS levam a um grau de confusão, porque muitas vezes é classificado como um atendimento de um trauma comum e é uma queimadura, então não é classificado como queimadura. Mas estima-se que no Brasil há pelo menos
1 milhão de acidentes com queimaduras todos os anos, sendo desses 100 mil pelo menos levam internações e pelo menos 2.500 óbitos todos os anos. Nós temos a comparação aí embaixo nesse slide em relação aos Estados Unidos, que eles têm uma incidência um pouco maior, uma população com mais de 100 milhões de habitantes a mais que o Brasil e com uma internação também um pouco menor, um pouco significativa, que é metade do que se interna no Brasil, e com uma quantidade um pouco maior de óbitos também. Em geral, em média, os acidentes mais graves, que incluem indústrias, por exemplo, costumam ter alta mortalidade. As lesões podem ocorrer com maior frequência em crianças. Então, conforme algumas estatísticas, a nossa aproxima dessa, quase 50% dos acidentes ocorrem com crianças, principalmente até os 14 anos, crianças então até 14 anos de idade, mas entre a faixa de 4 e 7 anos de idade é uma faixa bem importante em relação a acidentes, principalmente chamados escaldos, queimaduras por líquidos aquecidos, por exemplo, sopa, óleo e água quente também. Leite, por exemplo, também é uma das causas dos chamadas queimaduras por escaldo. E desses acidentes que ocorrem em casa, nós chamamos então de acidentes domésticos, a cozinha é de longe o local mais frequente. Ainda tem uma preocupação muito grande em relação ao álcool. Quando a criança aprende a riscar um fósforo, por exemplo, ou vê alguém usando álcool para acender uma churrasqueira, algo que a gente contraindica em absoluto, ela fica curiosa, aprende e depois quer fazer sozinha. E ainda, infelizmente, queimaduras que são relacionadas à negligência, criança que não tem condições familiares de uma boa moradia, em que ela também fica sem um acompanhamento adequado e acaba se acidentando. E também no caso de maus tratos, né? Eventualmente, infelizmente, é uma realidade. Há no nosso meio também, por exemplo, uma criança que chora muito e os pais, o pai ou a mãe, ficam irritados com isso e causam uma queimadura. Pode ser colocando a mão no líquido quente ou então encostando um metal quente e levando uma lesão que pode ser profunda. E por que eu digo assim, uma lesão profunda é mais importante? Porque ela tem uma repercussão no corpo de forma mais importante. Além de dor, há o risco de infecção, dependendo da extensão. A queimadura for muito extensa, por exemplo, queimaduras acima de 20%, elas têm, se não tratar adequadamente, uma alta mortalidade. E a outra preocupação também nós temos são com os idosos, porque eles têm menos reflexos, fisicamente há uma perda da musculatura, que é chamado de sarcopenia com o passar do tempo. Então, se ele cai, tem menos força para segurar o corpo. Se vê uma panela virando, ele tem um reflexo lentificado, não consegue evitar. E, além disso, algumas pessoas têm alguns problemas, como labirintopatias, né, labirintite, que ficam tontas. Outras também têm doenças do coração, em que ela cai a pressão, ou tem uma arritmia, ela sente mal, tem uma coisa chamada síncope, e também se queima nessa situação. Além disso, tem alguns idosos que ficam em algumas instituições e têm hábitos que levam ao risco, por exemplo, fumar na cama. Isso é de grande risco, acaba pegando fogo e podendo levar ao incêndio de todo um estabelecimento, infelizmente com muitos óbitos. Ocorreu recentemente na cidade de São José do Rio Pardo, né, em que, se não me engano, 6 idosos morreram queimados. Bem, eu sei que eu estou sendo um tanto trágico, mas é para alertar para algo que realmente acontece, está no nosso meio, não é uma hipótese, não é algo que ocorre de vez em quando, infelizmente é frequente. E a outra metade dos acidentados são os adultos, uma boa parte está relacionado ao trabalho e também ao uso ao tabagismo. A pessoa fuma e, como eu disse o mecanismo anterior, deixa o cigarro cair, às vezes está dormindo, pega fogo na cama e acaba se queimando. E muitas vezes está relacionado com
adulto que é etilista, ou seja, que usa álcool com frequência, um alcoólatra. Com isso, ele também tem reflexos diminuídos, não consegue sair do ambiente onde está pegando fogo e tem lesões graves. E também as pessoas que são usuários de drogas, que também têm o mesmo mecanismo. Bem, nós temos uma classificação básica das queimaduras em 3 graus, o primeiro, segundo e terceiro graus. O primeiro grau é a queimadura mais conhecida, que dá uma vermelhidão na pele. Por exemplo, a queimadura de sol, que quase todo mundo já teve, quando não usou protetor solar, ou então ficou muito tempo exposto e às vezes sai, olha para o céu, vê que não tem sol, só tem um mormaço e acha que não vai queimar. Bem, o que queima a pele, essencialmente, é a radiação ultravioleta, que é uma radiação invisível aos olhos, né? Então nós não conseguimos enxergá-la. Então a gente sai, tem impressão que não está exposto de forma exagerada e depois de algumas horas a gente percebe que a pele começa a ficar com muita ardência, fica muito vermelha, podendo inclusive, além da queimadura de primeiro grau, que é essa que nós estamos vendo, ter uma queimadura mais profunda com formação de bolhas. Essa queimadura que leva à formação de bolhas é chamada queimadura de segundo grau. Essa bolha, quando é bastante grande, nós chamamos uma flictena. E quando essa flictena rompe, essa bolha rompe, ela expõe a derme, ou seja, essa bolha essencialmente é uma bolsinha da epiderme, que é a camada mais superficial da pele, cheia de líquido. Mas que líquido é esse? É essencialmente água, algumas proteínas, tem também a glicose, pode ter pequenas porções de hormônios, então é o que nós chamamos da parte líquida do sangue, que é o plasma. Quando a bolha então rompe, expõe a derme embaixo, como vocês podem ver aqui, foi retirada uma bolha exposta no antebraço dessa pessoa, a derme, que está uma queimadura superficial, porque ela pode ser observada como assim, fica uma pele rosada, né? Por significa que tem fluxo sanguíneo ainda. Então a queimadura é superficial e normalmente essa queimadura com tratamento, com curativos, ela sara por volta de 12 a 14 dias. Se ultrapassar esse período, há risco de que seja uma queimadura mais profunda. Nós chamamos, por exemplo, das queimaduras de segundo grau profundo, como estamos vendo nesse pé, em que tem essas placas mais esbranquiçadas, ou então a queimadura mais profunda, o terceiro grau, que é a formação de uma placa com morte da pele. No caso dessa queimadura, então, que é na panturrilha ou batata da perna, aí, em que há a formação de uma placa necrótica, ou seja, uma placa de pele morta que atinge todas as camadas, a epiderme e a derme. Muitas vezes isso pode aprofundar e chegar, inclusive, na musculatura e até nos ossos. Bem, agora gostaria de falar um pouco sobre a prevenção. Aqui nós temos essa imagem é do site da Sociedade Brasileira de Queimaduras e nós estamos então em junho laranja e a campanha tem como tema "Com fogo não se brinca", o que é uma enorme verdade. Se vocês quiserem entrar no site, tem material para ser utilizado, até os professores que quiserem utilizar o material para orientarem seus alunos. Esse material é gratuito, tem cartilhas, eu vou colocar no final a capa dessas cartilhas e que tem as imagens que eu estou utilizando aqui. Então, o site é sbqqueimaduras.org.br, sbqqueimaduras.org.br. Só colocar Sociedade Brasileira de Queimaduras, vocês vão ter facilidade em achar esse site. Bem, eu vou colocar aqui vários cenários de risco. Muitos são voltados para criança, como eu disse, eles representam uma quantidade muito grande de vítimas de queimaduras. E a cozinha é, sem dúvida, um ambiente de maior risco para eles na casa. Por quê? Porque logo ali tem realmente local onde nós fazemos comida, é lógico. E com isso, a criança ela fica curiosa. A mãe ou o pai, quem estiver mexendo na cozinha, chama atenção, a criança quer ficar próxima, né? Então a primeira coisa que ela quer fazer é imitar os pais. Então ela pode tentar fazer o que a mãe está fazendo, que é mexer na panela
e aí ocorre um acidente. Então, como nós devemos prevenir isso, né? A criança não deve ter acesso à cozinha. E se tiver acesso, deve ter alguma coisa, uma cadeira, ou de preferência, na verdade, deveria ter uma portinha para evitar que a criança entre na cozinha. Eu sei que parece um pouco radical isso, mas é o modo mais seguro de preservar a vida das crianças, e as lesões, às vezes não são mortais, mas como eu disse, elas podem ser altamente desfigurantes, deixar cicatrizes bastante graves e alterações na motilidade das mãos, dos pés, que vão influenciar para o resto da vida da criança. E isso acontece, né, como todos os pais, eu sou pai também, nós sabemos que a criança é muito rápida, a gente mal percebe, ela já está fazendo alguma coisa que nós consideramos de risco. A primeira coisa, então, é em cada ambiente da casa se identificar as situações de risco. Isso não é só para queimaduras, né? Há outras situações que devem ser identificadas, mas aqui nós estamos enfatizando as queimaduras. Então, uma outra situação, a criança vê o cabo da panela para fora, ela fica curiosa, quer ver o que é e puxa o cabo. Então não deve fazer isso, deixar o cabo para fora. Sempre usar as trempes do fundo e com o cabo virado para dentro. É uma medida simples, mas muito significativa, e já foi estudado sobre isso, e isso aí diminui significativamente o número de acidentes na cozinha. Mais uma situação é quando a tampa do forno está aberta, ou a criança mesmo abre, e ela tenta subir e faz com que o forno inteiro vire sobre ela. Já tivemos várias vezes esse tipo de acidente, tivemos que atender essas crianças com esse mecanismo de lesão, né? Mais um caso, mesmo o fogão a lenha, a criança gosta de subir, escalar e com isso ter acesso nesse caso, nós vemos na gravura, líquido aquecido. Isso é de altíssimo risco. Mais uma vez, uma das coisas que pode ocorrer também é que a tampa do forno fica muito quente e a criança, ou mesmo o adulto, pode queimar a mão. Então o acesso ao fogão deve ser zero para a criança, né? Muitos países começam a ensinar a criança a ter acesso ao fogão no mínimo com 12 anos de idade. Então antes disso a criança não deve ter acesso ao fogão. E quando for aprender, tem que aprender com alguém que tenha competência para ensinar e que tenha conhecimento desses mecanismos de risco. Ela tem que primeiro aprender o que não deve fazer, para depois aprender o que deve fazer. Mais um exemplo aqui é a criança que entra brincando, correndo, jogando bola, empurrando o irmãozinho dentro da cozinha. Não pode fazer isso. Como eu disse, o que é considerado de maior segurança para a criança é fechar, colocar uma porteirinha, não dar acesso nenhum à cozinha. Se tiver, a casa tem uma estrutura que não tem como fazer isso, que coloque uma proteção com uma cadeira. O fato é que o ideal é que a criança esteja com outra pessoa enquanto a pessoa estiver cozinhando. A gente entende que às vezes isso não é fácil, mas uma coisa que não pode ser feita de forma alguma é preparar os alimentos com a criança no colo. Esse é um mecanismo também bastante frequente que nós vemos. A gente entende a dificuldade, às vezes não tem quem possa ficar com a criança, então a mãe tem que preparar a comida, mas ela tem que colocar, por exemplo, em outro ambiente, ou então no local que ela possa fechar e ter acesso à criança, e a criança não possa ter acesso a ela, porque a criança é curiosa, vai atrás da mãe. Outra coisa que deve ser evitada é que a criança fique perto da panela de pressão, principalmente nem pensar em manipular uma panela de pressão. Se existe risco para o adulto, imagina para a criança que não entende como é que funciona esse mecanismo de se cozinhar sob alta pressão, e é também sob alta temperatura. A razão de se colocar mais pressão é que a temperatura fica mais alta. Então, a água ferve por volta de 100 graus. Na panela de pressão ela pode ultrapassar 120 graus, e esses 20 graus fazem muita diferença. Toda cozinheira de feijão sabe disso. E também, se a água está mais quente, a queimadura vai ser mais grave. Falando mais uma vez, a cozinha não é um lugar para a criança ficar. Evite a todo custo, durante o momento que você está preparando o alimento, tem
uma boca do fogão ligado, não deixa a criança perto. E às vezes o adulto esquece, né? Coloca uma panela no fogo, vai lá assistir a novela, ou vai atender a porta, ou vai estender a roupa, e acaba esquecendo e o acidente está pronto para acontecer. Outra situação que é também frequente, isso é bastante frequente com os adultos mesmo, é quando vai fazer café, ou seja, a hora que vai coar, há uma instabilidade grande do coador, ele vira e queima a mão. Se tiver uma criança perto, muitas vezes você vai ter duas vítimas, né? Também esse é um mecanismo, em relação aos adultos, mais frequentes que nós atendemos na nossa unidade de tratamento. Repetindo, quando vai coar café, a instabilidade que ocorre do coador. Então você tem que colocar numa base estável e evitar de ficar segurando o local onde você vai jogar o café, a água quente. Se você joga água quente e está segurando, basta alguém passar, te esbarrar, ou você desequilibrar, você vai jogar água fervendo sobre sua própria mão. Então, quando colocar esse suporte para segurar o coador de café, sua mão não deve estar segurando esse suporte. Aqui nós vemos uma situação relativamente frequente também, que é principalmente quando alguém está fritando alguma coisa, a temperatura no óleo fica tão alta que a panela começa a pegar fogo. O modo de evitar isso, primeiro é estar mais atento, né? Mas se ocorreu, jamais pegar essa panela e colocar debaixo de água, porque o óleo ferve por volta de 250 graus, e a água ferve a 100 graus. Se você jogar a água, ela vai passar do estado líquido para gasoso imediatamente e vai ocorrer uma explosão. E vai jogar, além de chamas com óleo em fogo, vai jogar também o óleo aquecido com uma água aquecida. Então, isso causa queimaduras bastante graves e acomete, né, as mãos, antebraços, a face com bastante frequência. Muito cuidado com essa situação. O que deve ser feito? Se começou a pegar fogo na panela, o ideal é desligar o fogo, tampar a panela. Ou, se o acesso ao interruptor para desligar o fogo está difícil, primeiro cobrir a panela, aí desliga o fogo na sequência. E deixa esfriar sozinho, não coloca a água em cima, que vai ter uma explosão e vai agravar a situação. Aqui temos outro exemplo de acidente que ocorre no ambiente doméstico, que é alguém que tem criança em casa, principalmente, tem brinquedos, né? Outra situação no meio do caminho, que a pessoa vem transportando algo quente, às vezes uma panela com água fervendo, a sopa, ou então a vasilha com leite aquecido, né? E passa pela copa, ali perto do quarto da criança, e tem brinquedo, às vezes até tapete, principalmente para idosos, faz com que a gente tropece e caia, é um mecanismo de acidente bastante significativo. Então, quando você for transportar um líquido quente, primeiro avise todo mundo na casa. Fala, olha, eu vou passar com a panela quente, estou colocando a sopa na mesa. E fala, ó, ninguém chega perto, tem que sair do forno direto para, ou do forno, ou então das bocas, direto para a mesa, com ninguém no trajeto. Porque alguém estiver no trajeto pode trombar em você e você vai jogar líquido fervendo na pessoa ou em si mesmo. E também você tem que ver o trajeto antes de passar com a panela quente. Então dá uma olhada se não tem, como a gente vê, um carrinho, né, um brinquedo no caminho, um tapete que possa atrapalhar, um degrau que você não observou, se você estiver num ambiente que não está habituado, como também se você vai chegar no local e tem um lugar onde você possa colocar essa panela quente. Muitas vezes a pessoa transporta, chega lá, não tem onde colocar, tem que voltar, aí o risco fica dobrado, né? Aqui eu faço um alerta de extrema importância, que é sobre as queimaduras causadas por álcool. Agora, por causa da pandemia, com o Covid, foi liberado o álcool 70 para utilização domiciliar. Nós ainda estamos verificando a estatística. Nós temos a partir de março, pelo menos já
nas unidades de queimaduras do Brasil inteiro, pelo menos 290 pessoas que foram internadas de lá para cá com queimaduras por álcool. Então é um número bastante grande. Nós não sabemos ainda se é maior, muito maior, um pouco maior, porque a estatística, como eu disse, ela não está bem feita, mas existe um esforço agora para melhorar. Então, a utilização de álcool jamais pode ser próximo da fonte de fogo, ou possa sair faísca. Por isso, de forma alguma, o álcool líquido pode ser utilizado para acender churrasqueira. O álcool gel pode ser utilizado. Existem umas pastilhas de álcool gel que podem ser utilizadas, mas eu acho o álcool gel comum, de preferência também não, porque nós já temos vários casos de pessoas que usaram álcool gel, vai colocar um pouquinho, sai um pouco mais, há uma explosão. É pouco provável que isso ocorra, é bastante raro, mas pode acontecer. Há outros meios de acender a churrasqueira. Eu quero lembrar aqui mais uma vez, então, não use álcool líquido para acender a churrasqueira. Uma das razões é que a impressão que se tem muitas vezes é que o fogo apagou, mas tem uma brasa lá ainda. Ou então, quando você tem alguma chama de álcool, como nos rechôs que a gente vê em alguns restaurantes, a pessoa olha e tem impressão, principalmente se for durante o dia, que a chama apagou. E não, a chama do etanol, né, que é o álcool que nós utilizamos, o álcool de combustível, ela é uma chama muitas vezes invisível. Então você vai colocar o álcool achando que acabou e ocorre uma explosão. Muitas vezes a gente se pergunta, né, que essas garrafas de álcool poderiam ter um bico com uma saída que desse a permissão que saísse apenas um filete de álcool, né? Mas não, sai bastante álcool. Então os acidentes são muito graves e são entre os mais fatais que nós conhecemos. E de março para cá, nós tivemos 10 internações na nossa unidade, é um número redondo, 10, mas 10 foi o que nós tivemos de pacientes com queimaduras por álcool, o que é um número bastante grande. Todos esses pacientes têm indicação cirúrgica e alguns deles, infelizmente, têm uma área muito grande e com isso, uma queimadura, por exemplo, com mais de 50% de área, mais de 40% já é uma queimadura muito grave, e a mais de 50% a mortalidade é maior do que 50%. Então é como jogar uma moeda. Se você der sorte do lado que cair, você vai sobreviver e ficar com muitas sequelas, ou seja, muitas cicatrizes e alterações. Pode ser na face, nas mãos, nas pernas, e isso vai impactar para o resto da vida, porque pode indicar a necessidade de muitas cirurgias, além de atrapalhar em todas as suas atividades. Bem, o modo de acender a churrasqueira, então, que pode ser utilizado, tem aí, eu não estou fazendo propaganda, não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação, tem esse tipo de acendedor, tem outros vários tipos, eles são bastante seguros, você coloca, tem uma pontinha com cera, o restante é um compensado de madeira, com isso ele pega fogo bem, não explode, e é bastante eficaz. É um pouco mais chato, você vai gastar um pouco mais, talvez, mas ele não é assim tão caro. Vale a pena pelo risco que ele evita e é acessível nos supermercados, tem sido relativamente fácil de encontrar. Outro modo é usar resistências, né? Nós temos aqui um exemplo de uma resistência que é ligada na tomada, é como se fosse uma resistência de chuveiro, né? Só que ela é externa. Tem que tomar cuidado, porque se encostar essa resistência a alguém, vai queimá-la, igual ocorre quando se marca boi, né? Que a gente acha bastante cruel, que é extremamente doloroso, mas isso também, o equipamento pode ser problemático. Então você vai ter que, depois que terminou de colocar fogo, olhar em volta, ver se não tem ninguém perto e guardar com segurança até que esse objeto esfrie. Temos mais 2 modelos aqui, então só para dizer para isso, hoje principalmente na internet você consegue encomendar com facilidade. Bem, nós vemos aqui, caso ocorra, por exemplo, durante alguém que vai colocar fogo na churrasqueira com álcool, que o corpo pegue fogo de alguém,
é só um alerta, é um modo que como você deve tratar isso, né, no atendimento inicial. A primeira coisa é que a pessoa tende a entrar em pânico. Então a orientação que nós temos é que a pessoa deve parar que ela estiver correndo, a pessoa que está sendo queimada, colocar a mão no rosto para evitar queimaduras mais graves, por exemplo, dos olhos e da boca. São queimaduras que são mais aparentes, difíceis de tratar. Então tampa o rosto, para de correr, deita e rola. Se tiver uma piscina, algo que você possa jogar água, isso pode ajudar bastante também. Eu sei que é um caso aí tanto assustador, mas pode salvar algumas vidas, porque a pessoa que está queimando, ela tende a ficar desesperada, entra em pânico e sai correndo, e isso alimenta mais ainda as chamas, o fogo fica mais alto ainda. Então ela tem que deitar e rolar cobrindo o rosto. Aqui nós vemos um outro mecanismo, que é o líquido aquecido. Nós temos aqui então, a mãe vai colocar a criança para tomar banho, no caso aqui não é uma criança, né? Mas a primeira coisa que ela tem que colocar é não a água quente, ela coloca a água fria primeiro e ela depois vai colocando a água quente, experimenta a água com o cotovelo, com o dorso da mão, porque a palma da mão, a pele é grossa, pode não ter a sensibilidade suficiente para detectar a temperatura adequada. A temperatura adequada da água é por volta de 38, no máximo 40 graus. A água acima de 42 graus ela fica bastante incomodativa, ela não é confortável, fica bem desconfortável. E acima de 45 graus a água queima mesmo, basta alguns poucos segundos para fazer uma queimadura de primeiro grau. Se você ficar com mais de 1 minuto, você vai ter provavelmente uma queimadura de segundo grau. Então, a mãe tem que experimentar a água e primeiro, não coloque a água quente, coloque a água fria, depois vai temperando com a água quente. E a criança não pode estar próxima ali, porque ela pode, como eu disse, ficar curiosa e puxa a panela para o lado dela e causa uma queimadura grave. Saindo de outro ambiente, indo para a área de serviço, nós temos alguns outros tipos de queimaduras, por exemplo, a queimadura elétrica. Sempre que for passar roupa, dá uma olhada se o fio do ferro elétrico não está desencapado. Porque a criança ela fica embaixo, né, e ela vai ter acesso a essa área e vai ter uma queimadura elétrica. Infelizmente, muitas dessas queimaduras são fatais. E muitas vezes ela não morre pela queimadura, né, mas sim pela arritmia cardíaca que pode causar e outras consequências, a parada respiratória que pode levar então à morte. Eu sei que é triste falar nisso, mas ocorre no nosso ambiente. Muita atenção então quando for passar roupa. Outro mecanismo é a queimadura por contato, né, que a pessoa encosta num objeto quente, em geral metálico, no caso do ferro elétrico. Então, mais uma vez, quando a mãe for passar roupa, o pai, ou quem seja quem for, a criança tem que estar distante. Aqui nós temos outro mecanismo também, que é o contato com escapamento de moto. Chegou a moto, o pai chega a moto em casa, a criança quer ver o pai, está com saudade, quer abraçar, e muitas motos não têm aquela proteção do escapamento, que é uma cerâmica que diminui a transmissão de calor, né, pela condução. Então, o que deve fazer? A criança tem que ficar longe da moto, e a criança fica curiosa, aquele objeto que faz barulho e transporta, o pai sai em cima e ela quer chegar próximo, então coloque uma barreira entre o escapamento e a criança. A primeira coisa é estar próximo, não deixar que ela tenha acesso, mas às vezes a criança é curiosa, o pai vai cumprimentar a mãe e a criança vai cumprimentar o escapamento, né? Desculpe a brincadeira infame, mas infelizmente isso acontece. Acontece também com adultos, né? Muito cuidado então com o escapamento de moto, que é uma das causas principais de queimaduras de terceiro grau de membro inferior. Aqui nós temos um tipo de acidente, também de alto risco, que é a explosão de gás. Quando você
vai acender o forno, uma orientação é que você acenda primeiro o fósforo, de preferência, se você tiver aqueles fósforos mais longos, né? Uma outra coisa pode ficar de lado do fogão, não em frente, e você tem que acender. Se nos próximos 2, 3 segundos o forno não funcionou, você não conseguiu, você tem que desligar o gás, esperar mais aí 1 minuto, 2, até que aquele gás se disperse e começa a operação outra vez. Se você está tentando, insistindo e não está dando certo, melhor é você contratar um técnico para examinar seu fogão, porque o risco de explosão, a gente fica indignado, você quer fazer o bolo, quer fazer o pão, quer fazer o seu assado e está chateado que não consegue pôr fogo no forno, né? Mas você pode insistir, vai acumular gás, na hora que você conseguir acender vai ocorrer uma explosão que pode ser fatal também. Essas estão entre as queimaduras mais graves, porque muitas vezes é um ambiente fechado e a pessoa inalou o gás, quando a chama ocorre a explosão, tem queimaduras de vias aéreas, pode ter da boca, da faringe, pode ir até a queimadura dos pulmões por esse mecanismo. Então é bastante sério. Quando for acender o forno, primeiro acenda o fósforo, ou então um jornal enrolado com a pontinha, e depois liga o gás. Não funcionou, 1, 2, 3 segundos não funcionou, desliga e espera 1, 2 minutos até o gás se dispersar. Aqui, mais um exemplo de explosão a gás, uma situação que às vezes a pessoa acha que tem um vazamento, trocou o gás, e ela chega com fósforo perto para ver se está vazando gás. Não deve ser tratado dessa forma. O que deve ser feito é colocar espuma, pode ser do detergente, ou mesmo sabão, faz espuma com a bucha e coloca em volta onde está entrando aquele cano que transmite o gás até o fogão. Se tiver vazando, vai aparecer uma espuminha. Aí você tem que repetir a operação. Jamais chega um fósforo perto, porque vai causar explosão. Eu lembro também uma coisa que pode ser bastante útil, tanto em casa, mas principalmente nos estabelecimentos comerciais, em que se mexe com forno com bastante frequência, são os detectores de gás. Esse é um detector de GLP, eu não tenho nada a ver com essa marca, mas é um dos detectores que estão no mercado. Ele não é muito caro, para uma empresa principalmente, custa um pouco mais, se me engano, de R$100, e é muito importante, porque o gás de cozinha ele é um pouco mais pesado que o ar, então ele tende a acumular nas partes mais baixas. Colocando esse sensor em partes baixas, quando o gás vazar, vai acionar uma sirene, faz um barulhão danado realmente. E isso é muito importante porque pode evitar um acidente bastante grave. Se você entrar num ambiente em que tem cheiro de gás, você entrou na sua casa, está com cheiro de gás, não acenda nem a luz, porque a fagulha que pode acontecer entre o interruptor da sua casa pode causar a explosão. Então, sentiu o cheiro de gás, saia da casa e ligue para a companhia que lida com gás. No caso do botijão de gás, você vai ter que abrir a porta e procurar algum técnico que possa te ajudar, porque isso pode evitar um acidente que, em geral, é muito grave e já aconteceu mais de uma vez na nossa cidade nos últimos anos aqui. Uma queimadura que é típica do verão, nós torcemos aí que possamos curtir o próximo verão com liberdade, é a queimadura solar, que deve ser sempre lembrada, porque também é frequente. Em geral, tende a ser de 1º grau, mas é muito inconveniente, dói bastante, e aliás, as queimaduras mais superficiais, principalmente de 2º grau superficial, dói muito mais do que as outras. Quando você tem uma queimadura de 3º grau, você queima todos os tecidos, inclusive os receptores de dor. Com licença. Com isso, você não sente dor. Se você queimou o receptor, não sente dor. Então, muitas vezes uma queimadura que não está doendo não significa que ela não seja grave. Muitas vezes as mais graves não doem naquele ponto central, doem em volta, como o caso da queimadura de 3º grau.
No meio é terceiro grau, mas a borda é uma de segundo grau. Aí é dolorido. Mas a de primeiro grau também é bastante dolorosa. Utilize o protetor solar, você pode utilizá-lo. Trocar a cada 2 horas, que é o mais adequado. Entrou na piscina, entrou no mar, troca, passa outra vez. E mesmo com mormaço, repito, mesmo que não tenha o sol a pino, o sol que esteja brilhando intensamente, você deve usar o protetor solar. Então, se você ficou mais do que 1 hora, você já pode ter queimaduras importantes. Nós estamos chegando na época das festas juninas, infelizmente acredito que hoje, por causa da pandemia, nós não vamos poder ter muitas aglomerações, mas ainda ocorrem os acidentes com balões. É proibido, é crime e causa acidentes também importantes. Muito importante também o uso de fogos. O ideal é não usar de jeito nenhum. Se for usar algum tipo de fogo de artifício, né, o seu time foi campeão, não segurar diretamente no foguete. A orientação geral é primeiro que não solte, né? Aí não tem risco nenhum. Mas se for ter que soltar, você quer soltar dessa forma, não deixe criança soltar. E se for soltar, coloque o foguete na ponta de um cabo de vassoura, numa madeira, enterre no chão ou apoie no local bem firme, para que você coloque o fogo, não segure ele na mão. Então, nós temos muitos e muitos casos de pessoas com explosão que ocorre na mão, com perda de dedos ou perda da mão inteira. E isso, gente, é irreversível. Não tem, por mais que se tenha hoje acesso a prótese, nada substitui um dedo. Então, isso tem que ser muito levado a sério, porque continua acontecendo. Também uma brincadeira boba, que ainda causa muito acidente, que é pular a fogueira. Tem até uma música, né, que fala para você pular a fogueira. Não pule a fogueira, não vá na onda da música, né? Porque muita gente cai na fogueira, porque acha que consegue transpor o salto, acha que é muito forte, ou às vezes a pessoa usou álcool, está embriagada, ou está com reflexo diminuído, e pode cair em cima da fogueira com lesões graves. Depois que apagar a fogueira, tomar cuidado para não pisar, porque aquelas brasas ainda podem causar lesões nas pessoas que pisarem ali inadvertidamente. Agora, uma prevenção que é muito importante em casa também, que são as chamadas queimaduras elétricas. Sempre observar, isso é muito importante, principalmente para a criança que tem curiosidade, quer enfiar uma tesoura, quer enfiar uma chave de fenda no buraquinho que está na parede. Ela não sabe que está ali, ela vê que o adulto colocando, por exemplo, um equipamento eletrônico, um equipamento de som, um ventilador, ela quer fazer também. Ela vai tentar, se não conseguir, ela pode enfiar alguma outra coisa. E muitas vezes é uma tesoura, né? Isso pode ser fatal. Então, vigiar. E existem alguns protetores de tomada também, são muito baratos, de plástico, você vai e consegue essas tomadas, principalmente mais baixas, tem que ser obstruídas, a criança não pode de forma alguma ter acesso. Nós estamos também na época em que está ventando bastante e tem muita criança brincando com pipa. Não pode soltar pipa perto do poste, da linha elétrica. Pode parecer estranho a gente falar isso, parece tão óbvio, né? Mas é muito frequente. E às vezes aqui em São José dos Campos, que nós temos uma rede de alta tensão passando por dentro da cidade, aqui perto da nossa unidade de queimados, a Santa Casa, existe uma rede que passa dentro do bairro. E na saída do hospital, mais de uma vez eu vi criança brincando com pipa do lado da rede de alta tensão. Dá um vento mais forte, ela fica animada, solta a linha. E mesmo que a linha seja de nylon, a rede tem, muitas vezes, centenas de milhares de volts. E com isso, a carga vai passar pela pipa, pela linha e atingir a pessoa, o adulto ou a criança. Não brinque de pipa perto de onde tenha rede elétrica. Tem que ser num campo aberto. Aqui, mostrando também pessoas que vão, esse acidente ocorre também, vai apanhar frutas e não sabe, não percebe, então ela tem que examinar antes, né, ver se não tem uma caixa de marimbondo, ou então se não tem uma rede elétrica, né, fios passando do meio da árvore. Isso, a pessoa vai pegar a fruta e toma um choque, em geral de alta tensão também,
altamente perigoso. Nós temos casos fatais na cidade, infelizmente, na vizinhança, com lesões gravíssimas, então isso não deve ocorrer, tem que ficar atento a isso. A criança também, adolescente, eles são criativos, né? No caso aqui você vê o adolescente que tirou a haste de metal da cortina, esse é um acidente que já ocorreu, e enfiou na rede elétrica, né? Então tem que tomar muito cuidado onde tem rede elétrica, que seja próximo à janela, próximo ao acesso, por exemplo, de prédios, tem que tomar muito cuidado para que a pessoa não encoste nada nela. Às vezes podando árvore também isso pode acontecer. E aqui um exemplo de queimadura química que pode ocorrer na criança que quer ser um cientista, quer brincar, é bastante divertido. Eu, quando criança, adorava fazer experimentos científicos e alguns produzem explosões. E alguns lidam também com ácidos ou bases fortes, né, que são os chamados cáusticos, que podem causar lesões graves. E muitas vezes as lesões podem não ser, em alguns casos, muito extensas, mas em geral são lesões bastante profundas. Faço aqui mais um alerta, que é em relação também aos carregadores de celulares. Esse tipo de acidente em que ocorre a explosão de carregadores tem sido crescente no nosso meio. O que ocorre? Bem, nós sabemos que principalmente os carregadores piratas, que são aqueles não fornecidos pela empresa, você tem um celular da Motorola, você tem um celular da Samsung, celular da Apple, você deve utilizar o carregador exclusivamente fornecido por aquela empresa. Muitos vêm da China, a China produz produtos excelentes, como o próprio iPhone é produzido na China, mas a gente sabe que há vários materiais de baixa qualidade. Então não devemos utilizar esses carregadores alternativos, porque nós temos vários casos, temos um caso bastante recente em que o carregador explodiu, pegou fogo, incendiou a casa e infelizmente houve uma queimadura extremamente grave. Aqui um exemplo de uma casa que pegou fogo e levou uma destruição completa e com vítimas. Bem, esse era o recado que eu gostaria de dar. Lembrando, nós estamos em junho, laranja lembra fogo, e com fogo não se brinca. Muito cuidado, a nossa unidade está à disposição, nós fazemos atendimentos lá, em geral são referenciados, a pessoa tem algum ferimento, pode procurar a UPA ou a unidade do seu convênio onde é atendido. Caso haja necessidade, podem ser encaminhados para a nossa unidade, nós damos sequência ao tratamento. E a unidade, apesar de ser voltada para isso, gostaria de atender e até não ser necessário que existisse, porque boa parte desse tipo de acidente é completamente evitável. Em geral é um descuido dos pais, não significa falta de amor, mas os pais têm que estar muito atentos. Eu lembro, você andando pela sua casa, tente identificar os pontos de risco, não só para queimaduras, mas também para o choque elétrico, para quedas, a criança que pode ingerir alimentos ou então substâncias químicas inadequados, né? Por exemplo, tem gente que guarda dentro de uma garrafa de Coca-Cola, vai guardar um detergente, e a criança acha que aquilo lá é o refrigerante, e vai tomar o refrigerante e não é refrigerante, pode ser ácido, pode ser uma base forte e causar lesões graves. Então, ande pela casa, procure os pontos de risco, tente identificar. Tudo que for de risco tem que estar fora do alcance da criança. Então tem que estar dentro do armário trancado, o acesso à chave tem que ser só dos pais, ou então um local bem alto em que a criança não tenha como colocar alguma coisa, subir e pegar aquilo lá. E como o enfoque é queimaduras, nós esperamos que a partir dessa exposição mais pessoas reproduzam esse conhecimento de identificar os pontos de risco em suas residências, mesmo no seu trabalho, e tomar atitudes, ou seja, você ser proativo, você ser ativo, identificar e dificultar que pessoas que vão lidar com aquele ambiente tenham situações de alto risco para se queimar ou ter outros tipos de acidente.
Eu deixo aqui, essas imagens podem ser obtidas baixando do site da Sociedade Brasileira de Queimaduras, que são cartilhas que podem ser utilizadas para essa orientação, por professores, pelos pais que queiram utilizar e orientar seus familiares sobre os riscos de queimaduras. Aqui nós temos o site, mais uma vez, a Sociedade Brasileira de Queimaduras, lembrando que nós estamos no mês da prevenção de queimaduras. Com fogo não se brinca, pessoal. Muito cuidado. Muito obrigado.